Olá, queridas consciências! Estou aqui para compartilhar mais um vídeo com vocês e hoje, dando continuidade a alguns vídeos que eu estou fazendo deste livro aqui, O Antigo Segredo da Flor da Vida, do Drunvalo Melquisedeque, hoje eu quero falar um pouquinho sobre as escolas de mistérios de Akhenaton. Já falei um pouquinho sobre Akhenaton e hoje eu vou trazer um pouco das escolas de mistério que ele formou. A gente fala das escolas porque eram grupos de pessoas que trabalhavam, faziam um estudo chamado de caminho iniciático em todos os templos egípcios, que eram os 12 templos que ficam ao longo do rio Nilo, terminando no 13º templo, que é a Grande Pirâmide. Então, era uma escola de mistério, chamada a Escola de Mistérios do Olho Direito de Horus, mas também tinha a Escola de Mistérios do Olho Esquerdo de Horus. Porém, os ensinamentos do olho esquerdo de Horus era passado apenas de forma oral. Existe apenas no subsolo das pirâmides, que é no salão subterrâneo da pirâmide, nas paredes, ela está gravado os ensinamentos do olho esquerdo de Horus. Mas, em geral, as informações eram passadas apenas de forma oral. Já a escola do olho direito de Horus era passado em todos os templos. Então, em todos os templos, todas as informações que estão gravadas nas paredes, em lugares específicos dos templos, eram os ensinamentos que eram passados para os iniciados. Claro que para você ter o entendimento da informação que está gravada ali nas paredes, você precisa entender a leitura dos símbolos ou a leitura dos hieroglifos, que é a linguagem que foi utilizada para deixar as mensagens nos templos. Então, nos templos existem várias mensagens. Então, uma parede é dedicada à mensagem específica sobre algum faraó, no caso, por exemplo, Ramsés, que foi o faraó ali que construiu, deu andamento na maioria dos templos. Mas também existe os ensinamentos que eram os ensinamentos dados aos alunos dessa escola de mistério. Cada aluno ele levava em torno de 13 anos para completar o seu caminho iniciático, porque ele ficava um ano em cada templo. Cada templo, ao longo ali do rio Nilo, ele representa um dos nossos chakras. A gente sempre leva em consideração os 7 primeiros chakras, mas o espírito, quando ele plasma, ele tem 12 principais chakras que formam o nosso tubo energético, que é o chakra acima da cabeça até o chakra abaixo dos pés, que dá uma contagem de 12 chakras. Então, dentro das escolas de mistérios, eles consideravam esses 12 chakras. E a Grande Pirâmide era onde era feito os grandes testes. Então, a pessoa estudava 12 anos e finalizava todo o seu conhecimento com a prática da Grande Pirâmide. E o que era ensinado dentro desses templos ao longo desses 12 anos? Era ensinado o processo da criação, como era realizado a manifestação a partir do Espírito, como que o Espírito criava, ou seja, a partir do nada existia um processo de criação. Então, Deus criou tudo o que há a partir de um nada, a partir do grande vazio. Lembra o início de Gênesis, que não havia nada e Deus pairava sobre as águas e ele disse que haja luz e a luz existiu. É esse processo de criação que era ensinado nos templos. Claro, não nessa visão limitada bíblica, mas
na visão do espírito a partir do conceito da geometria sagrada. Então, um exemplo, na Bíblia diz que Deus criou o universo, ou criou a Terra, ou criou em 7 dias. E ele descansou no 7º dia. Então, ele criou em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Agora, você imagina Deus cansado. Para e pensa. Deus trabalhou 6 dias e ficou cansado e descansou no 7º dia. É claro que isso não existe. É claro que isso é uma simbologia. É uma forma oculta de esconder a verdade sobre o que esses 6 dias, 7 dias representam. Então, dentro das escolas de mistério, eles ensinavam tudo isso que está escrito no Gênesis, porém usando uma linguagem muito evoluída que talvez a nossa consciência, mesmo nos dias de hoje, não compreenda. Então, os 6 dias dentro da escola de mistérios, por exemplo, são 6 projeções de raios de consciências que o espírito, a partir do nada, ele projetava para criar uma forma de 2 tetraedros. E a partir dessa criação, desses 6 raios que formava 2 tetraedros, ele girava esses raios construindo uma esfera. E a partir desta esfera, ele se multiplicava, criando uma segunda esfera, aonde a interseção dessas 2 esferas criava um raio de luz, que é chamado como a Vésica Piscis, ou aquele símbolo do Vésica Piscis. Esse processo, ele realmente acontece. Se você pega uma célula, ela se multiplica, tem uma interseção entre uma célula e outra, e a partir desse processo ela vai se multiplicando. O processo da flor da vida, por exemplo, dentro da geometria sagrada, ele segue este padrão de criação. Então, o espírito, a partir dessa projeção de 6 raios de consciência em diversas direções, então ele diz que ele se projeta para frente, para trás, para os 2 lados, para baixo e para cima. Esse é o ponto inicial da criação. Então, são 6 raios, 6 projeções. A partir daí, ele dá início ao movimento da criação. É claro que falar tudo o que está aqui em um vídeo de poucos minutos é impossível. Mas o que eu quero trazer aqui é que quando a gente fala da consciência, da expansão de consciência, desse entendimento de quem nós somos, a gente precisa ir nesses labirintos de informações, aonde a informação ela ainda está sendo projetada para cada um de nós de uma forma oculta. Então, por exemplo, na Bíblia que está oculto, nos livros sagrados de uma forma geral que está oculto. Mas essa informação, ela existe dentro de cada um de nós. Nós já sabemos isso, porque nós somos esse espírito que se projetou em 6 raios de consciência, criando a geometria do tetraedro, depois transformando essa geometria através do movimento na esfera, multiplicando essa esfera, criando realidades. Nós somos esse espírito. E essa informação, ela existe dentro deste universo ou deste vácuo quântico, desse espaço vazio que nós acessamos através da nossa glândula pineal. Então, a glândula pineal, ela é uma ponte de acesso a essa informação. Então, haviam vários processos que eram feitos dentro desses 13 anos para o iniciado, onde ele passava por diversas práticas. Então, ele tinha que abrir todos os chakras, ele tinha que perder o medo totalmente, não podia haver nenhum tipo de medo.
Então, por exemplo, dentro do templo de Komombo, a pessoa trabalhava o medo. E dentro das práticas que eles faziam, tinha um poço gigante aonde haviam jacarés e essa pessoa ela tinha que atravessar de um lado para o outro sem saber aonde era a saída. Ele descobria a saída durante essa travessia. Então ele entrava, tinha os jacarés, ele tinha que encontrar a saída que ele não sabia aonde estava. E esse processo ele fazia até que ele realmente conseguisse fazer a passagem. Claro que nesse processo muitos não conseguiam encontrar a passagem, porque dependendo do tempo que você fica lá, você não tem um aparelho para respirar. Então essas pessoas ou morriam afogadas ou elas morriam comidas pelos jacarés. Então, somente aquele que conseguia fazer a travessia, que era considerado a pessoa que fez e ela se livrou do medo. Então, esse era um dos tipos de testes que eram partes dos ensinamentos que aconteciam dentro desse templo. Então, cada templo tinha um estudo específico. Então, haviam vários tipos de estudos e práticas que esses alunos de iniciação das escolas de Horus aprendiam. E dentro da pirâmide, aonde era feito o último teste, o grande teste, para colocar em prática tudo o que a pessoa aprendeu durante os 12 anos que ela passou dentro dos templos, fazendo o caminho iniciático, um dos testes era fazer a passagem pelo túnel de quarta dimensão. Então, existe, é real, existe, embaixo da pirâmide, a gente vê a entrada, mas a entrada ela está fechada. Eu vou mostrar essa foto aqui. Essa foto não está legal, mas é a única foto que eu tenho do lado da entrada. Então, você percebe que tem uma escada que sobe e tem um pedacinho ali de uma grade. Essa grade, ela está fechando a continuação da escada que ela desce. Então, nesse túnel que desce, era o túnel que dava passagem, um grande túnel que dá em uma sala escura. Só que para você chegar nessa sala escura, você passa por um fenômeno que é uma passagem de terceira para a quarta dimensão. Existem relatos verdadeiros que esse túnel ele foi fechado em 1984, quando um grupo de pessoas morreu nesse túnel. Então o governo decidiu fechar esse túnel depois desse acontecimento. Então isso acontecia e aconteceu porque a pessoa não estava preparada, ela não sabia o que era o túnel, entraram ali e aconteceu isso. E esse grupo de pessoas era um grupo de pessoas que estavam fazendo as pesquisas. Nessa época, foi a época que começou a fazer a abertura da Grande Pirâmide para a entrada de turistas. Então, esse túnel nem foi aberto para turistas porque ocorreu isso. Os relatos que tem desse túnel é que quando você entra nele, existe um específico lugar, um lugar específico, que é um lugar onde existe uma ativação de uma consciência onde você começa a sentir muito medo. Então, esse processo que ativa esse medo na consciência faz com que as pessoas comecem a ter alucinações. E as alucinações são de cobras. Elas começam a ver cobras. E nesse grupo de pessoas que morreram, eles morreram por picadas de cobras, mas nunca encontraram as cobras. Olha que interessante. Parece doideira, né? Mas esses relatos são reais e estão registrados nos livros de eventos do Egito. E, inclusive, ele também relata isso aqui no livro. Então, as pessoas que passavam por esse túnel e chegavam até o final do túnel, nesse lugar escuro,
eles passavam por um processo onde eles se deitam no chão e ali eles tinham uma elevação de consciência por conta, claro, de ter uma energia específica ali naquele lugar, e aí eles vislumbravam parte do todo, ou seja, deixa o corpo e a consciência ela vai para esse grande vazio. Ou seja, o ser ele tem a visão do que é ser o todo a partir dessa experiência. Então, depois que a pessoa ela passava por esse túnel, ela ficava ali nos templos estudando mais um ano, fazia vários testes e um dos testes era esse da passagem do túnel para ter certeza de 100% de que todo o medo foi liberado, que não existe mais medo. Somente aqueles que passavam com sucesso, ou seja, provaram que não tinham mais medo, porque o medo não se manifestou, ele estava pronto para seguir para o próximo teste, que era dentro da Câmara do Rei. Então, a Câmara do Rei é um lugar incrível, e eu digo isso porque eu já estive lá mais de 50 vezes. Eu fiquei um ano no Egito, então eu ia muitas vezes dentro da Câmara do Rei. Ela é construída toda em granito, piso, parede, teto, e o sarcófago também é de granito. Hoje não existe mais a tampa do sarcófago lá, e inclusive eles mudaram o sarcófago de lugar, exatamente depois que houve esse acidente, que morreram várias pessoas. O governo entendeu que eles precisavam mudar o sarcófago de lugar. E isso tem uma conexão que eu vou explicar aqui também. Na posição aonde o sarcófago originalmente estava, existe um feixe de luz que chama luz negra e luz branca, mas não tem nada a ver com bom e ruim. É apenas duas energias, uma que vem do centro da Terra, uma que vem do centro do universo, que elas estão ali como que se cruzando, uma sobe e uma desce. Esse feixe de luz, ele está exatamente em um ponto específico dentro da Câmara do Rei. Então o sarcófago ele estava ali, a pessoa entrava dentro e a cabeça dela, a pineal dela tinha que ficar exatamente no rumo desse feixe de luz. Claro que a gente não vê o feixe de luz, mas o feixe de luz ele está lá até hoje. Então, quando a pessoa entrava no sarcófago, alinhava a glândula pineal dela deitada no sarcófago, a glândula pineal se alinhava ao feixe de luz, eles colocavam a tampa e deixavam o corpo ali por 3 dias. O que acontecia? O espírito, a partir dessa ativação da pineal, ele deixava o corpo e ele voltava, ele fazia a unificação com o todo, ou seja, ele voltava a ser aquele ponto vazio, aquele o nada, antes de qualquer criação. Como ele aprendeu a fazer todo o processo de criação durante os seus 12 anos de estudos, fazendo a projeção dos 6 raios de consciência, criando o tetraédron, fazendo os 2 tetraédron girar, fazendo o círculo para dar início ao processo de criação, nesse momento, quando ele ia para o vazio total, ele começava a criar as experiências, ou seja, ele vivenciava o todo. E era isso que ele trazia de informação. Então, depois de 3 dias, não eram todos que voltavam, eles tinham uma perda, ou seja, alguns nunca voltaram. Por quê? Alguns em espírito decidiam que não queriam voltar para o corpo. Então, depois de 3 dias, abria-se o sarcófago, tirava o corpo e levava o corpo para a Câmara da Rainha, que fica abaixo da Câmara do Rei, que não é aberta. A Câmara da Rainha ela é fechada, turista não pode entrar lá. Infelizmente, não se sabe por quê, mas com certeza eles sabem porque eles deixam a câmara fechada. Enfim,
Eles traziam o corpo para essa câmara da rainha até que o espírito voltasse para o corpo. E isso poderia levar alguns dias. Então, até o corpo, o espírito, a alma plasmar novamente na matéria, levava-se alguns dias. Quando esse processo finalizava, aquele ser que voltou, ele tinha todo o conhecimento da criação. E a partir daí, ele já não era mais a mesma pessoa, óbvio. Ele já era um ser totalmente transformado, iluminado, já estava fora da terceira dimensão em termos de consciência. Ele passava a ensinar o que ele aprendeu para os outros. Então, era uma escola que se formavam mestres. Há quem diga que o Cristo também experimentou esse processo. Afinal de contas, ele ficou desaparecido por 18 anos. Não existe a história de Cristo dos 12 anos aos 30. Em algum lugar ele esteve durante esses anos. Então, dizem que ele estudou na Índia, que ele foi também estudar na China e também que ele estudou na escola de mistério do Olho de Horus, o que para mim não é nenhuma surpresa, porque ele morava naquela região, ele tinha esse conhecimento. A mãe e o pai dele eram arsênios e os arsênios também tinham a formação nessas escolas de mistério. Então, muito provavelmente, ele tinha esse conhecimento, ele fez de alguma forma os processos, ele sabia de como isso funcionava. E é muito legal isso, tirando o olhar da religião, a gente sabe que ele era um mestre que tinha a compreensão da criação, que sabia quem era Deus, que sabia por que nós estamos aqui, que o tempo todo ensinou a expansão da consciência numa linguagem, claro, no nível da consciência que aquelas pessoas podiam receber o conhecimento, o entendimento, mas com certeza ele sabia de tudo isso. Nos dias de hoje, as pessoas ainda utilizam a pirâmide, principalmente a grande pirâmide, para fazer cerimônias ritualísticas. Então, o governo egípcio ele tem um tipo de ingresso onde você paga um aluguel por 2 horas e você pode utilizar a pirâmide fora do horário de turismo. Então, geralmente as pessoas utilizam nas madrugadas ou durante a noite. Eu tive o prazer de participar de 2 caminhos iniciáticos, onde o nosso grupo utilizou as pirâmides por 3 dias, das 5 às 7 da manhã. Então, foram 6 dias divididos em 2 caminhos diferentes e foi muito, muito, muito especial. Foram experiências assim que só estando lá para sentir, porque ainda que eu explique para vocês as experiências que eu tive, são muito pessoais. Então, cada pessoa teve uma experiência diferente de acordo com o que ela estava ali preparada, aberta para receber. Para mim, foi uma virada de chave nesse entendimento de que eu e Deus somos uma única consciência. Eu pude ter uma experimentação do que isso significa. E para mim, fez toda a diferença no meu processo de trabalhar a minha consciência. Então, hoje eu entendo que naquela época eram necessários 12 anos de trabalho interno, onde você perdia o medo, onde você abria todos os seus portais de chakras, que é bem diferente do que a gente imagina hoje de ter um chakra aberto. Não é uma sessão de reiki que vai abrir o seu chakra. Não é, gente. O negócio é mais complexo. Então, eram necessários 12 anos para depois chegar no último ano ali, que era o ano onde você compreendia como você utilizar o poder da pirâmide. Nos dias de hoje, para a gente chegar nesse entendimento, a gente também precisa passar por processos. Então, eu tenho que eliminar o medo, eu tenho que eliminar os traumas, eu tenho que perdoar todas as questões internas que eu tenho que amar o outro incondicionalmente.
existem vários processos que eu preciso fazer para que eu consiga elevar a minha consciência a ponto de ter esse tipo de experiência aonde eu consigo me ver a partir do ponto inicial da criação, aonde eu consigo me ver como Deus, aonde eu consiga compreender esse processo da criação. Então, quando a gente fala de expansão de consciência e a gente olha para trás como esses povos evoluídos, e aqui eu estou falando especificamente da região do Egito, dos egípcios, mas os antigos astecas, os incas e algumas tribos, por exemplo, de índios americanos, eles sabiam disso, eles tinham esse conhecimento e eles usavam de rituais também para trazer essa compreensão para aquele ser humano que estava ali fazendo também os seus processos de iniciação ou processos de passagem. Então eu trouxe esse vídeo aqui para vocês entenderem que hoje está tudo muito mais fácil porque nós temos tecnologia e nós temos aí um conjunto de ferramentas que talvez naquela época eles não tinham. Então eles usavam processos mais densos que duravam anos para chegar no objetivo final, que era compreender por que Deus e você é um só, porque só existe uma única consciência. O que nós estamos fazendo aqui também, nesse processo de expansão de consciência, é chegar nesse lugar do entendimento que você é a única consciência. Só que você já é a consciência projetada, assim como eu. Então, eu, no ponto zero, no Deus, estou me projetando. Estou me projetando em você, estou me projetando aqui nesse corpo, estou me projetando dentro de um animal, estou me projetando numa galáxia, num planeta, num asteroide, numa poeira estelar. É a única consciência se projetando e tudo se inicia lá do ponto zero. Então é isso que nós estamos percorrendo nas nossas caminhadas de reencarnação e reencarnação para chegar neste lugar, aonde eu possa compreender isso. E é quando você compreende isso e vivencia isso, porque você precisa vivenciar isso, é que você consegue se tornar o mestre da sua realidade. Então, todos nós estamos, de alguma forma, em um caminho iniciático para alcançar a nossa maestria do entendimento de que nós somos a consciência projetada. Ou seja, somos um raio de consciência projetada em uma experiência, aqui no caso, humana e terrestre. Mas nós também somos um raio de consciência projetada em um extraterrestre, em um planeta, em uma árvore, em um animal. Nós também somos essa mesma consciência projetada. Então, que esse vídeo desperte a sua curiosidade para você chegar nesse entendimento de que toda a cultura antiga, se você tirar um tempo da sua vida para estudá-la, você vai ver que ela tem chaves que vão te ajudar a abrir as portas do seu entendimento. Então não descarte nenhuma cultura, não descarte nenhum conhecimento, porque quanto mais antigo for a cultura, mais ela está rica em conhecimento. E esse conhecimento pode ser aquilo que você precisa para você ter esse despertar de consciência que vai te levar para o entendimento da existência, do macro ao micro. Eu fico por aqui nesse vídeo, um grande beijo!